Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje nós vamos ter um vídeo único aqui sobre alguns comentários desse livro aqui, Globalização, Mídia e Cultura Contemporânea. Um livro organizado por Denis de Moraes. Esse é um livro antigo, certo? Que eu li na época, logo depois do meu mestrado. Eu usei muito para me preparar para uma prova de concurso que eu fiz. Eu não passei, mas foi interessante porque eu pude pegar e me dedicar. Que é falando sobre como as tecnologias, né, modernas, atuais, interferem de maneira global, né, na cultura contemporânea, né, sentado muito na mídia. Por isso que tem aqui esse globozinho e essa televisão. É meio clichê a capa por causa disso aqui. Mas tem um satélite aqui, né? O satélite não, a antena do satélite. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, dar uma olhada no meu novo livro, que é esse aqui, que está aqui. É o segundo link da descrição, e também, se puder, apoiar o canal. Vou colocar o spot do Apoia-se agora para vocês. Pois bem, esse aí foi o esporte do Apoia. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais, com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Espero que você possa considerar apoiar o canal. O primeiro link da descrição, é só clicar aí e dar uma olhada. Pois bem, então, quando a gente fala de globalização, principalmente, né, surgem alguns clichês do que seria. E a globalização é um processo, digamos assim, de ampliação, né, de ampliação da influência dos países centrais do capitalismo em relação aos outros. Então, o início é sempre esse. Apesar de existirem outros modelos de globalização baseados na influência cultural, né, antigos, né, como a maneira como a religião muçulmana se espalhou, como o cristianismo se espalhou, a maneira como o mercantilismo fez com que muitas coisas se espalhassem. Então, isso aí também teria algum tipo de globalização. Mas a globalização que se fala hoje, que é o termo que aparece no livro, tem a ver com a ampliação da influência das economias centrais do capitalismo nos outros países, certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, até antes, né, mas desde fins do século XIX, o aparato de expansão do capitalismo estava ligado ao fato de o capitalismo precisar de novos mercados constantes. Então, o modelo de capitalismo do oeste europeu, né, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, precisava de expansão constante. E aí essa expansão constante, de certo modo, foi o que levou tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos os historiadores interpretam desse jeito. Mas o interessante do que acontece depois da Segunda Guerra Mundial é que a influência cultural que esse novo capitalismo do pós-guerra, apesar inclusive da Guerra Fria, né, a Guerra Fria sendo justamente um momento em que você tinha um contraponto ao capitalismo, mas o contraponto do socialismo capitaneado pela União Soviética era um capitalismo, era um socialismo baseado num modelo econômico centralizado no Estado, mas que precisava também competir, de certo modo, no mundo capitalista. Então, é uma das razões porque há uma discussão histórica a respeito de como a própria existência
dos países que foram, né, constituíram o bloco socialista durante o século XX, porque que eles, de certo modo, estavam meio que condenados a não conseguir sobreviver do jeito que era. Porque você só consegue atuar de maneira centralizada no Estado da economia onde todo mundo é do mesmo jeito. Porque se você tem economias competindo com um sistema liberal, né, há uma tendência aí de uma disputa direta entre os grupos não relacionados à geopolítica, mas relacionados à economia mesmo. Isso é bem expresso, na minha opinião, pela a competição em relação à indústria de armamento durante a Guerra Fria. Então você tinha ideologicamente o bloco americano, né, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco liderado pela União Soviética competindo pela adesão de países periféricos a respeito das suas ideologias, mas o que estava sendo em disputa também, né, era o mercado de armamento, porque esses países passavam a ser clientes de um ou de outro na compra de armas, né, para fazer as suas guerras locais. Por isso muito é chamado de Guerra Fria, mas o que eu estou chamando a atenção é que havia um aspecto econômico aí na disputa. Então, quando esse processo avança de globalização do modelo econômico capitalista, liberal, tal, vai avançando e perde o seu antagonista com o fim da Guerra Fria no final dos anos 80, começo dos anos 90, aí você tem uma espécie de expansão maior ainda desse modelo de mentalidade que a gente chama hoje de global, né, globalização, que aí as interinfluências se tornam maiores ainda. Agora tem o efeito econômico, né, da presença econômica nos diversos mercados dos países centrais do capitalismo, né? Então você tem os Estados Unidos como economia presente no mundo todo, né, os países da Europa Ocidental presentes no mundo todo também, com suas marcas, suas empresas. Hoje em dia meio que a China, né, por ironia do destino, que representa um modelo de economia que é liberal, mas estatal ao mesmo tempo, não sei exatamente explicar como é que funciona, mas a presença chinesa no mundo todo também faz parte desse mesmo modelo de expansão global de capitalismo. Mas o que o livro vai chamar a atenção é principalmente as interinfluências da mídia na cultura contemporânea. Então você tem todo esse modelo econômico e modelo, né, de gerir a sociedade, a economia, que é transmitido através de diversos parâmetros, diversas plataformas, né, que traz uma influência cultural muito grande, certo? Nos anos dos anos 1970 para cá, o avanço da eletrônica, da informática, né, a internet sendo criada, desenvolvida e ampliada, tudo isso contribuiu para uma expansão, né, uma ampliação cada vez maior do nível de influência dessas mentalidades chamadas globais, mas que, por incrível que pareça, acabam sofrendo influência de mentalidades opostas. Daí você tem os movimentos, não vou dizer em contrário, né, mas os movimentos que tentam dar uma resposta mais local a respeito dos avanços globais. É o que aqui na teoria geográfica brasileira o Milton Santos chamava de uma outra globalização, né? Uma globalização baseada nas possibilidades de expressão daqueles que não são os centrais, digamos assim, no modelo econômico. E aí essas outras globalizações possíveis, advindas de várias partes do mundo, causam um intercâmbio de cultura muito grande. E esse intercâmbio acaba girando, né, em torno do que a mídia proporciona, certo? Então, quando esse livro foi escrito, né, organizado, lá nos anos 90, se não me engano, ele é de 97, a internet ainda estava muito nova, era a internet de escada, tal, não tinha uma presença tão grande na vida das pessoas, não tinha ainda as redes sociais, tal. Mas
O mais importante, claro, ela já fazia parte do sistema financeiro. Isso é importante chamar a atenção. Porque o fluxo de capitais pelo mundo já existia e era muito grande. Não era tão grande quanto hoje, mas já era muito grande. Mas era muito influente também as outras mídias, as mídias tradicionais. E os conteúdos, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, a questão dos conteúdos de mídia. Não só de mídia jornalística, mas também de mídia de entretenimento. E aí, essas interinfluências faziam e fazem com que muitos aspectos que a gente considera relevante num local seja considerado relevante em outro por razões que a gente não domina, certo? Então, por exemplo, hoje, né, no momento, você tem dois conflitos relativamente locais, mas que afetam as mentes do mundo todo, não só as mentes, mas as economias também. Então, tem a guerra de Israel contra os grupos palestinos, né, contra o Hamas, contra o Hezbollah e tal. E aí você tem toda uma subcultura sendo construída em cima dessa rivalidade, né, entre esses dois grupos étnicos, sociais, os israelenses, sionistas, né, e os muçulmanos mais radicais, né, do Hamas e tal. Mas assim, teoricamente não deveria fazer muita diferença para outros povos, no entanto acaba fazendo, por causa da maneira como esse conteúdo de natureza global se espalha facilmente. E o outro da Ucrânia, que por alguma razão, né, por causa do conflito em Israel e na Palestina, acabou ficando em segundo plano das notícias por causa da preferência, né, da mídia por dar notícias de uma coisa mais nova, certo? Que é um dos aspectos da teoria jornalística, né? Você tem que dar importância ao que é novo, ao que é recente. Então, na Ucrânia, que é uma guerra já vem durando mais de um ano, que também deveria ser uma coisa local, uma disputa de território entre a Rússia e a Ucrânia, mas tem questões também relacionadas com a presença da OTAN no leste europeu, que incomoda a hegemonia russa ali na região do leste europeu. E aí essas coisas acabam sendo relevantes para todo mundo, né? Tem o perigo de guerra nuclear, de fim do mundo, tal, como na época da Guerra Fria, um pouco talvez, não sei. Mas o interessante é que as notícias vão tendo essa relevância, e aí outras notícias, outras informações, outras coisas, eleições nos Estados Unidos, ou questões climáticas pelo mundo, né, a questão da mudança climática, e tudo isso vai se tornando meio que conteúdo globalizado para todo mundo, pela maneira como a mídia vai espalhando isso, aí cria uma espécie de ideia hegemônica do que é importante para todo mundo. E aí é analisado no livro muito esses efeitos, né? Como são vários autores em vários capítulos diferentes, eles analisam aspectos diferentes. Então tem aqui, por exemplo, a dialética das mídias globais, né? Como as mídias globais vão aprendendo consigo mesmas ao longo do tempo, certo? Então, no final da Segunda Guerra Mundial não tinha uma CNN, já tinha a BBC, mas não tinha uma CNN que meio que transmite, de certo modo, o ponto de vista da realidade político-militar americana, como se fosse o centro do mundo 24 horas por dia, né? Globalização comunicativa e efeitos culturais. Então a comunicação trazendo efeitos culturais cotidianos para a nossa vida. Discurso da neobarbárie, certo? Então aqui, apesar de ser muito da época, eu me lembro que o autor ele fala das guerras, se eu não me engano, nos Balcãs na época, e das crises econômicas na época, mas ele está falando da guerra dos Balcãs, né? Então no final dos anos 90, a guerra que estava chamando a atenção de todo mundo era a guerra lá na Sérvia, Croácia, Montenegro, na antiga Iugoslávia. E aí se transformava numa espécie de notícia, de história para todo mundo todos os dias. TV por assinatura, a segunda onda de globalização da televisão brasileira. Isso aqui é uma coisa bem datada mesmo.
Hoje já seria justamente os streamings, né? Como todos os grandes grupos de mídia estão indo para os streams via internet. Corporações estratégicas e mundialização da cultura. Então as grandes corporações adotando o papel das mídias. Então você tem grandes corporações que têm também grupos de mídia que eles controlam, o que é sempre um perigo, né? Porque você tira a possibilidade de notícias e conteúdos que sejam isentos ou neutros, o que é uma impossibilidade, né? A gente já falou disso no canal também. A internacionalização da produção das informações é o último capítulo. Então, acho que é isso, né? O livro é interessante, né? Meio datado também, mas traz coisas interessantes que tem feitos até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Os vídeos únicos. Eu não vou começar nenhuma playlist por agora, né? Durante umas 3 semanas aí o canal vai ficar passando as reprises, que eu vou estar dispensado do canal, das atividades do canal. Mas aproveite para você pegar e ficar em dia com o que o canal produziu no último ano, basicamente, né? Com essas reprises nas próximas 3 semanas. E continue apoiando o canal se puder, né? Se você não está inscrito, se inscreva, dê like no vídeo, comente, compartilhe, dê uma olhada aqui no meu novo livro aqui, eu vou colocar o cardzinho aqui para lembrar vocês, é o segundo link da descrição, e no primeiro link o apoia-se se você quiser apoiar o canal. Até o próximo vídeo.